Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Nessa oportunidade eu quero falar sobre Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o 10. E amanhã, sexta-feira, estarei concluindo falando do versículo 11 até o 18. Hoje eu quero falar sobre a besta que subiu do mar, que vai do capítulo 13, versículo 1 até o 10. E amanhã, a besta que subiu da terra, que vai do versículo 11 até o 18 de Apocalipse capítulo 13. Diz aqui: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esta besta que subiu do mar é o anticristo, aquele ditador que irá governar o mundo. Já no versículo 11, a besta que subiu da terra será o falso profeta. É o que eu irei falar amanhã. Escute bem, aqui João diz: E pus-me sobre a areia do mar. No idioma grego, a palavra mar é thalassa. A geografia profética ilustrada pelo profeta Daniel identifica esse mar com o mar grande, que é o mesmo mar Mediterrâneo, que nós encontramos em Daniel, capítulo 7, versículo 2. Ele é um mar do Atlântico Oriental, compreendido entre a Europa Meridional e a Ásia Ocidental e a África do Norte, com aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados. É o maior mar interno do mundo. A profundidade do mar Mediterrâneo atinge cerca de 5.121 metros, ali no Mar Jônico, ao sul da Grécia. O mar simboliza as nações agitadas, povos e multidões, como encontramos em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. A última forma de poder governamental mundial gentílico será a quantidade, a restauração do primitivo Império Romano com uma abrangência global. Isso chefiado pelo anticristo, o falso Messias de Satanás. A trindade satânica, ela será formada por Satanás, que é o antideus, o anticristo, que é o antifilho, e o falso profeta,
que é o antiespírito. O anticristo, a fera dos últimos dias, é chamado de besta. Meu ouvinte, isso devido ao seu caráter bestial. Ele será homicida, brutal, como ele tratará a humanidade com subserviência. Aqui diz, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. A palavra besta no grego aqui é terion, que tem um significado de animal selvagem, fera, monstro. Em zoologia, entende-se que besta é o produto híbrido originado entre o cruzamento do jumento com a égua. E no sentido figurado, besta é uma pessoa estúpida, rude. O anticristo ele será uma mistura de homem com diabo. E nessa amalgamação terá uma feição terrível e espantosa. Ele vai negar tanto a divindade do Pai e do Filho. Ele vai promover uma religião ateísta mundial. Ele terá uma sagacidade para induzir e enganar. Será exaltado pelas maravilhas mentirosas. Será um verdadeiro gênio, embora um gênio do mal. Portará de tal maneira egomaníaca. Será o anticristo uma simulação da encarnação de Cristo. Terá que provar sua genealogia judaica. Será um governo tirano, insensível. E o falso profeta será o seu precursor. O vocábulo anticristo, na língua grega, é anticristos, que significa adversário de Cristo. A força de anti como palavra indica mais oposição do que alguém afirmar ser o Cristo. Ele será a obra-prima de Satanás, o dominador do mundo, o assim chamado super-homem, o ditador, o profeta de uma nova era. O anticristo não será Satanás, mas ele virá segundo a eficácia de Satanás, como Paulo escreveu em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ele será a última desesperadora tentativa de Satanás para levar o mal a dominar inteiramente o mundo. Ele é o grande personagem da literatura apocalíptica de Daniel, capítulo 7. É o elemento com muitos traços herdados da figura de Gog, de Ezequiel, capítulo 38. Ele representará o ponto culminante da apostasia, como encontramos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muitos escatologistas veem na besta do Apocalipse uma ampliação desta doutrina de Apocalipse, capítulo 13. A palavra anticristo só se encontra nas epístolas joaninas, aparecendo 5 vezes. Como o arqui-inimigo esperado para o fim dos tempos, nós encontramos esse termo anticristo em 1 João 2,18, capítulo 2, versículo 22, capítulo 4, versículo 3 e 2 João, versículo 7. Ele surgirá imediatamente após o arrebatamento da igreja, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Será destruído na volta de Cristo em glória, que marcará o final da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21. As nomenclaturas escatológicas que designam o anticristo são: o anticristo, 1 João 2,18, a ponta pequena, Daniel capítulo 7, versículo 8, o rei feroz de cara, Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25, o rei que fará segundo a sua própria vontade, Daniel capítulo 11, versículo 36, é identificado pelo pronome ele, em Daniel capítulo 9, versículo 27, o personagem da última hora,
1 João capítulo 2, versículo 18. O homem do pecado, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O filho da perdição, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O iníquo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O assolador, Daniel, capítulo 9, versículo 27. O mais robusto que os seus companheiros, Daniel, capítulo 7, versículo 20. O abominável, Mateus, capítulo 24, versículo 15. O ditador mundial, Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. O autocêntrico, João, capítulo 5, versículo 43. O Belial, Daniel, capítulo 7, versículo 23. A besta que subiu do mar, Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. O falso Cristo de Satanás, 1 João, capítulo 2, versículo 22. E o cavaleiro equipado com arco, Daniel, capítulo 6, versículo 2. As 7 cabeças citadas em Apocalipse 17, verso 9, são 7 montes: Quirinal, Esquilino, Viminal, Palatino, Capitólio, Célio e Aventino. Agora, escute bem. Como um demônio tem a força de 7 homens, o futuro ditador mundial pensará por 7 homens inteligentíssimos. João viu aqui que tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres representam 10 reis ou reinos, que será uma confederação de nações, e partindo dela o seu domínio estender-se-á sobre todas as nações do mundo. Apocalipse 13, versículo 1, capítulo 17, versículo 12. Ele viu aqui 10 diademas. A palavra diadema aparece 3 vezes no livro do Apocalipse. No capítulo 12, versículo 3, no capítulo 13, versículo 1, no capítulo 19, versículo 2. Essa peça, chamada diadema, era usada como corda e servia de sinal de realeza. O anticristo usará 10 diademas como símbolo de domínio sobre um bloco de 10 nações, como a gente encontra também em Daniel capítulo 7, versículo 24. O nosso soberano Salvador Jesus Cristo, ele aparecerá com muitos diademas. Isto quando ele vier em glória, o que é símbolo da universalidade do seu senhorio. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 12. No versículo 2 diz aqui: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O leopardo é elegante. O anticristo, ele terá uma performance e uma etiqueta invejável. Suas palavras serão como a prata e a sua aparência elegantérrima. Ele será esperto e também astucioso. Será um espertalhão, terá uma astuciosidade exorbitante. Conseguirá dominar a União Europeia, o mundo político e religioso, e fará aliança enganosa com os judeus por um período de 7 anos. A cor do leopardo é bronzeado claro. Na tipologia bíblica, o bronze como metal fala do julgamento do pecado. Só que o anticristo é simbolizado na cor do leopardo como o homem do pecado. O leopardo é animal carnívoro. Isto fala da famigerada vontade do anticristo de matar os que não subalternizarem as suas ordens ateístas. Incrivelmente, ele será forte. O anticristo deterá em seu comando o poder político, religioso e militar mundial. Ele será o maior déspota de então. Sabemos que o leopardo tem o hábito de subir nas árvores. O anticristo terá todos os poderes terrenos em suas mãos. E aqui ele parece com urso, pés como de urso,
Onde o urso pisa, fica a marca, devido pesar cerca de 660 a 666 quilos. A marca do anticristo, ela estará presente em toda a transação comercial, o correspondente numérico, 666. Você sabia que a pancada do pé direito de um urso pode matar o homem? O anticristo, assim ele será. Castigará sem misericórdia aqueles que não quiserem dobrar diante dele. Terá a agressividade da pancada de um urso. As garras de um urso podem ser vistas sempre, porque, ao contrário das do gato, as garras do urso não têm cobertura. O anticristo, ele mostrará sua ferocidade ursina para massacrar na metade da grande tribulação. Sua maldade será evidente em seu governo. O urso tem 5 dedos. Isto se refere ao governo ditatorial, que se expandirá pelos 5 continentes. O pé mede 40 centímetros, o pé de um urso. Em numerologia bíblica, quer dizer que o número 40 fala de provação. O reinado do anticristo será de grande tribulação nos últimos 3 anos e meio. O urso, ele anda lentamente. Isto diz da frieza mordaz do anticristo em massacrar e pisar os que se oporem à sua falsa doutrina. Aqui diz que ele aparece com a boca de um leão. A arcada dentária de um leão é composta de 30 dentes. Isso fala da ira triturante, esmagadora do anticristo. O número 30 em numerologia fala de avariação. Tudo que o futuro governo mundial fizer, antes terá uma afinada avaliação. O bramido do leão é o mais temido do reino animal. As ordens governamentais do anticristo serão respeitadíssimas em todo o mundo. Cristo, leão da tribo de Judá, ele fará estremecer o império do falso leão com a sua presença, e o anticristo será destruído com o sopro de sua boca. Meus ouvintes, existe um paralelo entre Cristo e o anticristo. Quando Satanás não ataca o reino de Deus frontalmente, ele usa a arma da simulação. Olha como que o anticristo, ele quererá imitar a Cristo. Cristo é o verbo encarnado de Deus. Ele será a encarnação do diabo. Cristo é a segunda pessoa da Trindade divina. O anticristo, a segunda pessoa da Trindade satânica. Cristo é o Filho de Deus. Ele será o filho do diabo. Cristo governará a terra por 1000 anos. Ele governará a terra por 7 anos. Cristo é o cabeça da igreja. Ele será o cabeça da falsa religião. Cristo é o defensor de Israel. Ele defenderá Israel por 42 meses. Cristo veio em nome do Pai. Ele virá em seu próprio nome. Jesus recebeu toda a autoridade do Pai. O anticristo receberá toda a autoridade do dragão, que é o diabo. Cristo é o leão da tribo de Judá. O anticristo é simbolizado profeticamente tendo a boca de leão. Cristo salvará o povo judeu. Ele será o falso salvador dos judeus. Cristo governará a terra através de Jerusalém. O anticristo governará o mundo religioso através de Jerusalém por meio do falso profeta. João Batista foi o precursor de Cristo. O falso profeta será o precursor do anticristo. Cristo falou em nome do Pai. O anticristo falará em nome do dragão. Cristo é o príncipe da paz. O anticristo trará uma falsa paz. Cristo virá em glória sobre um cavalo branco. O anticristo aparecerá montado num cavalo branco. Agora eu quero que você
analise, muitos homens na história, eles foram protótipos do anticristo. Nabucodonosor, Antíoco Epifânio, Tito, Nero, Adolf Hitler. Diz aqui a palavra de Deus: e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aqui no final do versículo 2 do capítulo 13. Assim como Cristo recebeu unção, autoridade e assentou no trono com o Pai, o anticristo também receberá toda a autoridade, trono, poderio do diabo durante a grande tribulação. O anticristo será a encarnação de Satanás. Ele estará totalmente revestido pelo poder do diabo e terá sua própria personalidade separada da dele. Irá revelar-se ao mundo como um ser vindo do espaço sideral, mas a sua origem é do abismo. Diz o versículo 3: e vi uma de suas cabeças ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Encontramos aqui uma paródia de Cristo morto e ressurreto. Havia um mito entre os cidadãos romanos que afirmava que a cabeça ferida de morte e que acabou sendo curada seria o imperador Nero, que reviveria e novamente reassumiria o trono imperial. Na realidade, esse texto trata da incontestável aparição do anticristo no final dos tempos, como estilo do domínio romano, restaurado e com uma extensão mundial. Diz o verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha o anticristo, o galã global, o orador de linguagem rebuscada, o político modelo, o pretenso deus do planeta, ovacionado pelas massas eletrizantes, é reconhecido pelos céus apenas como a besta. Ele será um homem brilhante nas áreas científica e tecnológica, e ele terá grande discernimento. Todas as nações estarão subalternadas ao seu poder ditatorial. Não haverá quem possa destroná-lo, envergonhá-lo e vencê-lo. As grandes potências estarão dominadas e desafiadas, e até mesmo os que se converterem serão vencidos e mortos. Somente o guerreiro do cavalo branco, que é Cristo, é que irá destruí-lo com o sopro de sua boca. Esse Jesus é poderoso. O homem mais poderoso da terra será destruído por Jesus apenas com sopro. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Diz aqui o versículo 6: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O novo dicionário de teologia do Novo Testamento, ele define o vocábulo blasfêmia assim: o substantivo de ação blasfêmia significa linguagem profana, conversa caluniadora ou difamação, mediante qual outra pessoa é prejudicada. A maior blasfêmia do anticristo será a deificação. As blasfêmias, elas serão orais e títulos insufladores. O imperador Domiciano, no ano 81 a 96 depois de Cristo, ele exigia que todos os cidadãos o adorassem e que fosse honrado com blasfêmia. Domite et Deus. Isto quer dizer Senhor e Deus. O homem do pecado, ele usará títulos provocadores contra a soberania divina. E diz o versículo 7:
e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. A conquista do anticristo, ela será progressiva, estratégica, meu ouvinte, e também sutil. Começará com uma pequena ponta. Isso fala da liderança de um país. Daniel capítulo 7, versículo 8. Depois, 3 pontas arrancadas em Daniel 7, 8. Ali já mostra que ele já estará governando 3 reinos ou 3 países. Depois, 10 chefes de estados irão entregar-lhe toda a autoridade. Apocalipse 17, versículo 13. E depois toda a tribo e língua e nação. Você pode observar que o domínio dele será crescente. Nesse período ele estará no apogeu de seu domínio mundial. Apocalipse 13, verso 7. Todos os países estarão sob a governabilidade do grupo da besta. Todos os princípios de legitimação do poder e as formas de exercício do poder, tais como democracia, ditadura, república, monarquia, presidencialismo, parlamentarismo e forma mista de governo. E também o total de bens e serviços produzidos dentro de cada território, de cada país, a tecnologia, as religiões, as forças armadas, a ciência, tudo estará em seu tétrico controle. O calendário festivo de Israel, as datas comemorativas nacionais que relembram personagens heróicos, bem como as leis, serão mudadas. Daniel, capítulo 8, versículo 11. O domínio desse déspota não atingirá apenas os 5 continentes e os mares, mas também ele fará viagens espaciais para reconhecimento do território lunar e de outros planetas. Ele vai se sentir um dominador do cosmos, como diz Daniel capítulo 8, versículo 10. Os fiéis dessa ocasião dos 3 anos e meio serão vencidos, não no tocante ao espírito, e sim ao corpo. O bestial poderá arrancar-lhe as carnes da estrutura óssea, mas não a fé que uma vez foi dada aos santos. Os santos referidos serão os judeus e os gentios que se regenerarem durante a grande tribulação. Versículo 10, para finalizar aqui essa primeira parte. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Meus ouvintes, todas as mazelas e fustigações empreendidas contra os santos recairão sobre as 2 bestas e seus aliados. O juízo que será enviado sobre o trono da besta, quando for derramada a 5ª taça da ira de Deus, é um exemplo. Como diz em Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. A fita métrica de Jeová dará uma soma do castigo aos inimigos que praticarem qualquer tipo de maldade contra os seus servos. Os cristãos devem entender que as nossas armas face às injúrias e borrascas que urgem na sociedade revoltosa, a paciência é a fina flor do jardim das virtudes e a divisa de sua farda espiritual. O nosso equipamento de guerra não é a espada e a bazuca, mas a paciência. E Doan, um grande poeta, disse: proceda sempre como o pato, permanece calmo e sereno na superfície, mas mantém-se pedalando vigorosamente por baixo. Olha, você que não for arrebatado, ficará nas garras desse ditador mundial, que não terá pena, não terá misericórdia de ninguém.
E eu quero dizer uma coisa para você servir a Cristo, não com medo do anticristo, mas por amor a Cristo e por valorizar. Ele tem escrito o seu nome no livro da vida lá na glória. Você que me assiste agora, eu te convido, vim correndo para os pés de Jesus, abraçá-lo, reconciliar com ele. Se hoje você acha que está difícil servir a Cristo, difícil será naqueles dias que a palavra de Deus será arrancada da terra. Hoje a Bíblia está aí, as pessoas não leem, ocupa o tempo todinho nas redes sociais com coisas que muitas das vezes não tem valor. Se usarmos as redes sociais para a cultura secular, para conhecimento bíblico, para o desempenho das nossas atividades, isso é maravilhoso. Agora tem gente que fica 3 horas só vendo abobrinha nas redes sociais, conversando fiado, mas não abre a Bíblia. Naquele dia a Bíblia será acolhida. Quem pregar acerca do amor de Cristo será morto. No próximo programa estarei falando sobre a besta que subirá da terra. E eu quero orar por você agora, porque Jesus vai te dar força para você vencer essas lutas, esses embates e combates da vida. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Deus eterno, sábio e santo, queremos te agradecer por aqueles que reconhecem a tua presença, aqueles que servem a ti por amor e não com medo do anticristo e nem com medo da morte. Servimos a ti porque nós te amamos e a tua palavra diz que o teu jugo não é pesado. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não somos escravos servindo a ti com medo da morte, do inferno, do anticristo, nem do diabo, nem dos demônios. Nós te servimos porque nós te amamos. Quero apresentar-lhes agora os nossos ouvintes que estão afastados, desviados, para longe da comunhão intrínseca com o Senhor. Aqueles que estão fracos e frágeis, que eles sejam fortalecidos neste momento, que o teu Espírito agora injete nos corações alegria, força, renovo, avivamento, autoridade, unção, graça, vida, gozo espiritual, que eles reconciliem e voltem para ti enquanto é tempo. Apresento os meus ouvintes que pediram orações porque estão doentes. Venha curá-los agora, venha libertá-los agora. Toque agora nesse corpo e dê saúde. Senhor, tire essa fraqueza, esse diabetes agora. Restaure esse pâncreas. Este homem, esta mulher que já estão cansados de tomar remédios, gastam muito, a casa deles tem se tornado numa farmácia. Mas eu quero pedir agora a Jeová Rafá, o Senhor que sara, passe nessa casa agora. Cura esse enfermo, liberta esse oprimido, restaura essa saúde, porque o teu nome é glorificado. Se as pessoas ansiavam, pelo menos que a sombra de Pedro passasse sobre eles, quanto mais a sombra da tua mão. Que agora o Senhor possa, através da sombra da tua mão, passar sobre essa casa, essa família, essa empresa, para dar saúde, alegria, renovo, graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvintes, muito obrigado pelas vossas presenças. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho, compartilhe o vídeo. É para que possa divulgar ainda mais, tá bom? Muito obrigado. Até amanhã, se Deus assim permitir. Aqui um abraço seu, do seu amigo Genésio Santos. E aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Leandro Alves, tá bom. Deus abençoe.